Olá, escultores e aspirantes! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para pagar uma promessa para os meus alunos. É isso aí, pessoal. Os meus alunos todo final de ano fazem o que eu gosto muito de chamar de a melhor fase do ano, que é o Desafio Arcadia. Pois é, e durante o desafio, o pessoal vai postando assim e eu sempre vou ajudando os alunos. Porém, eu não fiz uma avaliação técnica do final de cada uma das esculturas. Na verdade, assim, os alunos sempre vão postando as dúvidas, eu sempre vou ajudando eles no nosso grupo VIP, fazendo as aulas ao vivo semanais. Porém, no desafio é a hora deles andarem sem as rodinhas. Eles vão postando algumas dúvidas, mas a avaliação mesmo eu acabo fazendo só no final. E depois de sair o resultado e tal. Vocês, inclusive, vão ver quem são os vencedores aqui se já não viram, não é verdade? Mas assim, então, nesse vídeo eu vou fazer uma avaliação de todos os alunos participantes, né? E assim, o legal é que, às vezes, o problema ou a dúvida que surgiu para um pode servir para outros. Então, nesse vídeo você vai aprender bastante sobre character design e também sobre modelagem, sobre algumas questões de modelagem, porque vez ou outra alguma coisa ali que apareceu que poderia ser melhorada, pode inclusive melhorar na sua modelagem, né? Na sua produção aí, nas esculturas que você faz aí em casa, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos nessa variação que vai ser muito legal. Eu gosto muito de fazer esse quadro. Vamos lá, ó. Aqui temos então nosso quadro do desafio. Vamos começar aqui. Ó, então tem esse trabalho aqui do meu aluno Alex. O Alex, que já é aí um arcadiano de ouro de segundo nível, né? E eu até vou explicar um pouco mais as graduações aqui, eu já deve ter falado até. Mas, meu, bacana dessa peça é que assim, o Alex ele gosta muito de cinema dos anos 80 e 90. Eu sou suspeito para falar, eu gosto muito desse tema. Mas assim, ele aqui se inspirou até num videogame que era basicamente o Exterminador do Futuro combatendo com o Robocop, como vocês veem. E o legal da composição é que ele novamente quis apelar para o diorama, fazer duas figuras interagindo aí numa batalha ou no final de uma batalha. Gosto muito da questão técnica que o Alex faz, que é sempre procurar fazer alguns elementos além da escultura, né? No caso aí a minigun aí que o pessoal chamou. Ele fez tudo com material reciclável, ele sempre gosta de colocar algum efeito com luz, né, ou algo que remeta a isso nas suas figuras, né. No Predador no ano passado ele falou que ficou faltando, mas nesse ano ele não faltou com isso. A única crítica que a gente falou é até o seguinte, né, figuras escuras, normalmente figuras que predominam o preto, às vezes elas ficam um pouco apagadas perto das outras, né, mas era necessário nessa figura porque além de ser a roupa dele, né, ele queria dar um toque mais realista, né? Então precisava fazer isso nessa figura. Outra coisa que poderia ficar ainda melhor, acho que alguns detalhes na questão dos zíperes e das costuras da roupa poderiam ser ainda melhores, já ficaram muito bons, mas poderiam ser ainda melhores. E também a questão do likeness ainda faltou um pouquinho assim para ficar 100%, apesar de ter ficado muito bom. Eu gostei muito das partes metálicas, nas partes de Android, o efeito de ferimento, de sangue e do desgaste do Robocop principalmente, né? Acho também que a base poderia ser um pouco mais caprichada. Ele tinha a ideia de fazer uns robôs aí mais elaborados para a base, mas acabou não rolando. Enfim, o Alex está de parabéns, aí foi até um dos que eu indiquei, mas esse ano ficou em segundo lugar. Vamos ver aqui os próximos. Esse trabalho é do Amparo. O Amparo, eu acho que o Amparo ele modela todo dia, assim, é um aluno muito dedicado. Essa foi outra peça que eu indiquei, desse centurião aqui que ele fez. Gosto muito desse trabalho. O Amparo, que é um aluno que veio 100% do online, aí não sabia modelar e tal, fez o curso e fez essa modelagem fantástica. Eu gostei muito desse trabalho, até porque é meio que a armadura, ele fez ela desmontável, né? Não tá aqui a foto, mas ele postou uma foto que toda a armadura tá desmontável. Inclusive aqui ele colocou o capacete para fora, o escudo também. Eu gostei muito desse trabalho, um trabalho que eu gostaria de ter. E creio que ele fez até para decorar a casa dele e tal. É um trabalho que eu acho que muita gente gostaria de ter em casa. Tecnicamente eu acho que não tem problema algum, eu gostei muito do alisamento, de todo o trabalho que ele fez na modelagem.
Quem sabe talvez ele poderia ter feito a base no chão, né? No caso ali o display um pouco mais elaborado, mas como tem bastante detalhe, está tudo muito bem feito, eu acho que talvez não tem tanta necessidade dele ter feito uma base tão elaborada. Ouvi algumas pessoas até comentando isso, mas não tem tanta necessidade, está muito bem feita essa peça e o Amparo está de parabéns. E esse trabalho do nosso aluno Anderson Pagani, que fez uma grande campanha para o seu Joker, para o seu Coringa vencer. O Anderson ficou acho que em terceiro lugar, quase empatado ali em segundo lugar com a Carol. E o que eu gostei nessa peça foi o seguinte, eu gostei dele ter usado duas cores, algumas pessoas não gostam muito disso, mas eu acho que duas cores, na hora que você faz a modelagem, ressalta alguns detalhes muito, muito bem, coisa que eu acho que ele poderia ter feito melhor. A questão da pose, eu sinto que ele quis, na verdade, fundir diversas coisas do Coringa, né? Um pouco do Coringa do Joaquin Phoenix, com outras referências do Coringa da HQ, enfim. E ele quis fazer um pouco ele sangrando. Eu acho que a questão da... Aliás, desculpa, ele quis fazer ele dançando, né? Olha só, viajando aqui. Porque eu acho que na ideia dele dançando, ele poderia ter feito alguma pose mais icônica da dança dele. Ele tá numa coisa meio dura, assim, se a gente for olhar outros ângulos. Eu não teria feito ele de chapéu, inclusive quando ele postou sem chapéu, lá na época que ele tava fazendo, tava mais legal. E a ideia do pé de cabra eu gostei. E o blazer eu teria feito um pouco mais comprido, o blazer dele, né? Um pouco mais comprido que nem o do filme, né? Um pouco mais esvoaçante, talvez. Mas assim, o rosto ficou legal, eu gostei muito da ideia. Ele também fez aí ele com cigarro, né? E acho que é mais isso, teria mudado um pouco a pose, deixado menos dura e não teria feito o chapéu. Pelo menos isso já resolveria bastante. Mas assim, o Anderson tá de parabéns aí, fez uma campanha, chamou um monte de familiar aí, o pessoal até comentou, pô, não sabia que você tinha esse dom. Muito legal quando a gente vê isso, né? Quando os nossos familiares, na verdade, descobrem que a gente tem esse dom. Eu já passei por isso anos atrás, muita gente que às vezes estava no meu ciclo social nem sabia que eu trabalhava com artes, e é isso aí. Ah, tá, temos esse trabalho do Carlos. Esse trabalho foi um pouco polêmico porque, assim, o pessoal reclamou muito do rosto. Mas o Carlos, pessoal, pô, o Carlos até é complicado falar porque o Carlos, ele trabalha pra caramba. O Carlos, ele é engenheiro civil, já até comentei dele em alguns vídeos. E ele vive viajando, faz um trabalho aqui, faz um trabalho ali. Então ele quase não tem tempo para modelar. E ele sempre leva uma escultura na mochila, por isso que até ele faz em polymer clay, né? Porque é uma escultura boa para você transportar. E ele tem duas filhas, pai de família, vamos dizer assim, tem muito o que fazer. Então não sobra tanto tempo para ele modelar, ele fez meio que correndo, entregou em cima da hora. E aí não deu tempo até de eu tentar dar uns toques para ele arrumar esse rosto. Mas assim, tirando o rosto, eu acho que a pintura dele ficou muito boa em todos os elementos. O escudo, a espada ficaram excepcionais. Gostei dos tons que ele usou também para a armadura, tons bem suaves. O cabelo também. Gostei de tudo. É só o rosto realmente que o Carlos ficou devendo. Mas como eu disse, pelo tanto de pouco tempo que o Carlos tem, tá bom demais. Assim, o Carlos tá de parabéns. A base dele ficou sensacional. O Carlos que gosta muito de trabalhar essas bases temáticas aí com... Ele já fez isso no Hellboy também, né? Com o símbolo do personagem, nesse caso da Mulher Maravilha, ficou sensacional. Era mais o rosto mesmo. De repente, numa próxima, aí o Carlos faz um rosto com mais capricho. O pessoal aqui até deu uma criticada, mas os elementos da armadura estão bons demais. Assim, acho que foi mais essa questão, na próxima, de ter um pouco mais de atenção no rosto. Vamos lá. Ah, tem esse trabalho da Carolina, né? A Carol Duarte aí. A Carol, ela também foi, na verdade, assim, a Carol ela foi o segundo lugar numa briga ferrenha aí com o Anderson e com o Danilo, nosso primeiro lugar. Nunca vi uma briga tão pesada assim para ganhar o Master. E o legal foi justamente que ela fez o Shao Kahn sentado em seu trono. Pouquíssimos alunos fazem uma peça sentada. E eu acho muito legal ver personagem sentado, né? O Shao Kahn nem precisa fazer muita coisa, ele nessa pose mais badass, assim, já é suficiente. E, assim, não tem nem o que falar, assim, eu gostei muito dessa ideia. Acho que até a questão do trono ela poderia ter caprichado um pouquinho mais, né? Tem algumas coisas ali um pouco ainda simplórias, né? Que ela poderia até retrabalhar no segundo momento. Mas a questão da anatomia, dos detalhes da armadura estão muito bons. Acho que a lança também ela poderia ter afinado um pouco mais o cabo e feito melhor o encaixe aqui na mão fechada, né? Mas, poxa, tá de parabéns, assim. Acho que ela
até viu que talvez não ia dar para entregar, então ela deu uma corrida no trono e na lança, né, que são detalhes inorgânicos, mais complicados de fazer. Mas tá de parabéns. Carol aí que queria até, já até faz algumas coisas aí por conta, né, de pintura em arte sacra e tal, mas falou que precisava aprender a modelar, primeiro por hobby, primeiro para fazer as esculturas que ela sempre quis fazer, e depois para quem sabe ganhar algum dinheiro, mas assim, o foco mesmo, pessoal, que eu sempre falo, faça por amor, por paixão, por hobby, para esculpir seus personagens favoritos, como a Carol aí esculpiu o Shao Kahn, um dos seus personagens favoritos aí do Mortal Kombat. Voltamos agora ao nosso campeão desse ano, Danilo Benítez aí. O Danilo fez uma campanha monstruosa nas redes sociais para ganhar votos, né, e disparar aí na votação. Ganhou mais de 5 mil votos. Foi incrível a votação dele. Danilo está de parabéns nesse quesito. E no quesito modelagem também está de parabéns. Ele fez aí o Mandaloriano, né, da série Mandaloriano. Fez o personagem principal. E gostei dos detalhes da mão, da arma, né, a bala que ele fez, a questão da roupa. As duas únicas críticas são as seguintes, Danilo. Uma pena que não é uma maquete, né, não é um personagem de corpo inteiro, e que eu acho que aí ficaria assim, sensacional se você fizesse nesse mesmo capricho que você fez o personagem de corpo inteiro. E a outra coisa, assim, o alisamento das partes inorgânicas, como a armadura, o capacete, enfim, poderia ser ainda melhor. Dá para caprichar ainda mais a ponto de ficar parecendo plástico, né? É essa a ideia. Mas assim, muito bom mesmo, cara. Só esses pequenos pontos para arrumar, você ainda pode melhorar essa parte do alisamento, na verdade. E no próximo ano, quem sabe, fazer o personagem de corpo inteiro. Vai ficar sensacional. Mas é isso aí, foi nosso campeão, disparou na votação, ganhou o voto do júri técnico ainda. Tá muito bom. Danilo aí tá de parabéns. Esse é um trabalho do Master, né? Como o do Alex, ela tá meio misturado aqui no álbum, mas como o do Alex, o Edson aqui, o que eu chamo de prefeito, meu querido prefeito. O Edson, para quem não sabe, ele parece o prefeito lá dos filmes do Christopher Nolan, do Batman, né? Prefeito de Gotham. Então eu chamo ele carinhosamente de prefeito. O Edson aí que é um bom aluno, mas o Edson só pode estudar de sábado. Ele trabalha muito durante a semana e ele só tem o sábado para trabalhar. Ele aproveita o sábado o dia inteiro em escultura, né? E ele fez esse trabalho por uma sugestão minha, que eu falei: prefeito, eu tenho muita vontade de modelar Android número 18 numa pegada mais realista. E ele ficou morrendo de vontade de fazer. Ele falou: pô, professor, que legal a sua ideia, vou tentar fazer a sua ideia. E aí ele fez esse trabalho que ficou muito legal, na minha opinião. Ele quis fazer como se ela estivesse saindo aí da cápsula que eles saem lá do Dragon Ball, né? Fez esse lugar meio coberto de gelo aí. E eu gostei muito dos efeitos que ele fez na roupa, né? Uma parte ficou bem fosca e outra parte que a mini saia dela e a jaqueta ficou um couro brilhante aí. Ele teve essa delicadeza de trabalhar isso, achei muito legal. Coisa que poderia melhorar, acho que na pintura do rosto ele deixou muito simples, ele poderia ter feito mais degradês, né? Ficou um tom meio chapado aí de cor de pele. Até que tudo bem, mas poderia ser mais caprichado essa questão. E acho que também a questão da modelagem da neve, ele poderia ter deixado uma coisa um pouco mais, também bem trabalhada, aí, talvez trabalhado um pouco mais o cenário, né? Apesar da ideia, no geral, ter sido muito bem feita. Então o Edson está aí de parabéns, o prefeito, né, está aí de parabéns. Vamos ver os próximos trabalhos aí do Edson. É o trabalho do Glauber. O Glauber que foi um dos grandes alunos desse ano que, foi muito difícil indicar só dois. Eu por pouco não indiquei o Glauber, eu acho que ele só não entrou porque os outros dois que eu indiquei estavam um pouquinho melhores, né? Na minha opinião. Mas esse trabalho ficou sensacional, foi com certeza o melhor trabalho que o Glauber já fez. Essa peça é enorme, assim, tem mais de 50 centímetros, é 1:4, né? Fora a base. E ele fez aí o Kratos clássico, né? O Kratos aí do God of War com a Medusa. A Medusa ainda não está aí nas fotos, mas ela também acende os olhos aí. E a questão gostei muito do rosto, o rosto ficou perfeito, assim, na minha opinião, o rosto ficou muito bom. A pintura toda muito caprichada. Ele usou muito bem também o betume, né, para dar uma envelhecida aí nas armas, na armadura. Acho que a única coisa que poderia ser ainda melhor é um pouco algumas marcas de textura e ferimentos no corpo. Até falei para ele: putz, se tivesse mais tempo, você poderia até fazer isso, né? E talvez fazer algumas coisas a mais em termos de cenário. Mas putz, ficou tudo muito bem caprichado, tudo muito bem feito. O Glauber aí que também não tem lá muito tempo para trabalhar, mora em Embu e às vezes se desloca todo dia para São Paulo, lá trabalha aí como garçom. E
faz por hobby, porque adora fazer esses personagens. Na verdade, esse aí, inclusive, ele fez para dar de presente para um afilhado dele, um primo dele, um negócio assim. Putz, queria eu ganhar um presente desse aí do meu padrinho, sei lá. Ó. Felizardo foi quem ganhou esse Kratos esse ano. Esse trabalho do Jair. O Jair, ele já é um senhor, ele já tem aí os seus 60 e poucos anos. E ele fez esse personagem, o Thrall, né, do World of Warcraft. Eu, inclusive, indiquei ele. Ele fez para dar de presente pro filho dele, que deve ter aí a minha idade, mais ou menos, e é super fã de Warcraft. Outra coisa, putz, que presentão, hein? Pra falar a verdade, presentão mesmo, porque esse Thrall aí ele é desse tamanho, assim. Ele tem aí uns, sei lá, uns 60 e tantos centímetros. É uma das maiores peças que os meus alunos já modelaram. Pesada também, deve ter aí uns 13, 14 quilos. Ele usou massa e enchimento pra caramba. E robusta essa peça. Eu gostei muito da modelagem, da anatomia, caprichou muito. E todas as texturas que ele fez, a textura que ele fez não só de modelagem, mas também de efeitos, aí com o pincel, com aerógrafo. Gostei bastante. Críticas que ele poderia melhorar. Gostei da textura também das partes metálicas. Mas assim, críticas que ele poderia melhorar. Acho que ele poderia ter feito talvez um pouco mais de efeitos de tonalidades na pele. Na verdade, assim, ele tá na pegada do game mesmo, mas ele poderia deixar um pouco mais realista. Eu gosto, pelo menos, né? Então isso é uma questão assim de extra, né? Poderia dar uns efeitos na pele para ficar ainda mais realista na questão da pintura. E infelizmente ele não conseguiu fazer o poder que era para ter aí essa esfera, né? Mas ele queria colocar um LED aí dentro, não deu tempo, fica para a próxima. Mas acho que é mais a questão de tonalidade de pele que ele poderia ter melhorado um pouco mais. Ficou mais simplificado a cor de pele, mais icônica também, né? Mas poderia ser mais realista. De qualquer forma, o Jair tá de parabéns, foi uma das peças que eu mais gostei, não tem nem o que falar, adorei a composição e o tamanho da peça, muito robusto, essa figura. Vamos para o próximo. Tem esse trabalho da Jéssica, a Jéssica também que foi nossa campeã esse ano, ela fez esse trabalho conceitual aí, sobre Brumadinho, né? Uma crítica social, como se fosse um grito da natureza pela tragédia, né? Eu gostei muito da expressão facial da peça dela, isso foi muito bem feito, muito caprichado, todas as texturas, né? E o conceito em si, no geral, poucas pessoas fazem um conceito mais artístico, né? E, assim, a questão é uma pena que as outras peças me chamaram mais atenção, porque, assim, de qualquer forma, foi uma peça muito boa, eu falei, não foi muito difícil indicar o vencedor, mas aí a Jéssica está de parabéns. O que ela poderia ter melhorado, talvez, a gente falou que na questão da composição ficou tudo parecendo muito em formato de bolo, né? Muito arredondado. Talvez se ela tivesse feito uns níveis, né? E subníveis aí na base, teria ficado um pouco melhor, não tudo muito arredondado, né? Acho que foi o único problema maior da peça dela, um pouco problema aí de composição. De qualquer forma, a Jéssica está de parabéns, tanto que ela até ganhou. Vamos lá, aluno João Paulo. João Paulo foi, inclusive, a minha indicação para o pessoal do nível iniciante, né, do nosso primeiro nível aí do Master. E João está de parabéns, eu gostei muito dessa peça que eu indiquei. Ela é uma peça mais simples, mas na simplicidade que ele me conquistou, a anatomia é muito bem feita, fez aí um elemento também de base, né, de diorama. Gostei dos elementos, o cinturão, tudo mais, a espada também, o capacete. Conan, que é um personagem que me traz uma certa nostalgia, apesar de eu não ser tão fã de Conan. E o que eu tenho para dizer para ele melhorar? Acho que ele poderia trabalhar ainda mais algumas texturas, né? Ele já trabalhou texturas muito bem. Talvez ele quisesse trabalhar um pouco mais de texturas, ferimentos aí no Conan, e elementos que caracterizassem ainda mais essa sanguinolência dele, como por exemplo aí, sei lá, fazer alguns despojos da batalha, poderia ficar ainda melhor. Mas o João tá de parabéns, o João até ficou surpreso de ter recebido o meu voto, mas sim, João, você evoluiu bastante, eu gostei muito do seu trabalho, por isso que eu te indiquei. Vamos lá, temos o trabalho do Jonathan Lopes, Jonathan que fez aí um personagem que eu não sou tão fã, que é o Deadpool, mas ele executou muito bem e ficou legal porque é uma figura simples, mas ele cobriu tudo o que tinha de arame, de base de madeira, então ficou uma figura muito singela, uma figura muito bem feita. Os detalhes do traje dele ficaram muito bons, as pistolas.
A única coisa que de crítica, me parece que as coxas estão um pouquinho finas. Mas eu achava que era questão da foto, mas vendo melhor, acho que ele ficou um pouco talvez magro demais, as coxas talvez um pouco finas. Daí talvez o que ele poderia fazer é diminuir ainda um pouco a proporção da cabeça ou dar uma bombada nele. Mas assim, o Jonathan tá de parabéns, o aluno do online aí que se superou, fez um trabalho muito detalhado, gostei também dos níveis de alisamento e por ele trabalhar também com duas massas, deu uma destacada legal na figura. O tijolinho ali do fundo também ficou um show à parte. O Jonathan tá de parabéns. Trabalho do Luciano Silva também. O Luciano, ele me surpreendeu porque, o que eu falei, era um aluno quieto, você quase não ouvia ele falar nada, nem comentar nada, mas fez um trabalho de anatomia muito bem feito, os detalhes desse ciclope ficaram muito bons. Críticas sobre essa peça. A perna que está para frente, até não tive a oportunidade de falar isso para o Luciano, mas a perna que está para frente está um pouquinho desproporcional, ela poderia ser um pouquinho só menor. E eu acho que aí é uma questão minha. Eu acho que a mão que está indo pro visor, acho que ele poderia já estar tocando no visor, ou então podia estar mais natural. Eu acho que ele deixou dura demais essa parte, está um pouquinho estranha. Isso é chatice minha, porque acho que isso aí nem chega a incomodar. É só para fazer mais uma crítica, para ele evoluir, né? De resto, essa peça está muito boa, os detalhes dele estão sensacionais. É uma outra peça que eu gostei bastante. Se não fosse ter outras melhores, eu teria indicado essa peça. Aí o trabalho do Marcelo Teixeira. Marcelo, a gente chama ele de Marcelo Palmeirense, né? Minha esposa até que começou com essa brincadeira. E o Marcelo aí, inclusive, ele é um dos raríssimos alunos que já desenhava, mas dizia que não conseguia modelar e ele queria modelar os desenhos que ele fazia, mas travava simplesmente. Ele até falou, pô, Bruno, com o seu curso eu consegui entender mais de escultura, consegui tirar do desenho tirar o meu desenho do papel, que é uma das coisas que me motivou a fazer escultura. Eu queria tirar o meu desenho do papel. E o Marcelo também está de parabéns, foi muito difícil não indicar a peça dele. Eu até falei, o Marcelo eu só não indiquei porque o João fez uma base, um pouco de diorama e faltou isso na peça dele. Eu gostei muito dessa interpretação que ele fez aí do Vingador, né? Tá show de bola, foi com uma dor no coração que eu não indiquei. Mas é o que eu falei, acho que se ele tivesse, inclusive, deixado 100% para dentro da madeira, né, você vê que o pé está um pouquinho para fora, as asas também ficaram um pouco para fora demais, mas tudo bem, as asas não tem importância, mas acho que o cajado e o pé deveriam ficar para dentro da madeira. Ou se ele tivesse usado uma maneira um pouco maior e feito um pouquinho de cenário, aí, que fosse pelo menos os itens, por exemplo, uma ideia aí, Marcelo, para uma próxima, fazer os itens aí do pessoal da Caverna do Dragão, como se o Vingador tivesse derrotado eles. Nossa, ficaria show de bola, eu teria indicado fácil. Mas aí o Marcelo Palmeirense está de parabéns aí, ele que quer modelar os seus desenhos, tá sensacional. Trabalho do Max aí, o Max, que é sempre um aluno muito dedicado, o Max aí eu acho que ele também procura modelar pelo menos algumas vezes na semana, o Max aí que é funcionário público, e o Max, ele já, na verdade, ele até fez um dos cantinhos do escultor mais legal que eu já vi, meu. E ele fez o que muita gente tem medo de fazer, que é chegar e fazer o feminino. Ficou muito bacana, gostei da modelagem do rosto, cabelo levemente esvoaçante. A única coisa é que eu acho que a mão que está segurando a espada ficou um pouquinho dura, assim, o desenho dela ficou um pouquinho duro, assim, ficou um pouco estranho. Algumas pessoas até falaram, pô, mas não tá pequena essa cabeça? Eu acho que ele fez uma Gamora meio grande, assim, né? Tipo, é a Gamora, né? Pra quem não sabe, na versão dos quadrinhos. Ela seria uma mulher de 1,90 m praticamente, né? Por conta dessa cabeça estar aparentemente menor. Ficou uma proporção de uma mulher muito alta, tipo Mana Hickman. Se for por esse lado, não tem tanto problema, não. Acho que mais o problema é um pouco da mão aí, fica um pouquinho dura. A propósito, pessoal, inclusive eu queria saber de vocês, né? Se você tivesse aí modelando, né? Aí, mesmo se não modela nem nada, qual peça que você gostaria de modelar? Qual peça que você gostaria de fazer aí para, por exemplo, enfeitar o seu escritório aí, como por exemplo essa Mulher Maravilha, ou algumas dessas peças que vocês viram. Às vezes você tem vontade de fazer uma peça, coloca aqui nos comentários que peça, independentemente de você saber modelar ou não, que você gostaria de modelar. Qual personagem que você gostaria de modelar? Como vocês veem, tem muitos níveis de alunos aqui, na verdade. Eu criei alguns níveis arcadianos, como eu comentei, basicamente o nível de bronze, que são o pessoal que ainda está aí dominando os masculinos,
o nível de prata, como por exemplo o Max aí que já fez os femininos, e o pessoal que está no nível de ouro, né? Os arcadianos de ouro são os alunos que já estão no Master. E basicamente são 3 peças para o nível de bronze, 3 peças para o nível de prata e uma peça para o nível de ouro. Por isso que eu sempre falo que o Master é do 0 ao Master em 7 esculturas. Com 7 esculturas é certeza que se você se dedicar, você vira um arcadiano Master, como esses alunos aqui que estou mostrando para vocês. Então todos de parabéns, pessoal. Eu não sei se eu já falei isso em outros vídeos, né? Mas todos são de parabéns. Vamos lá. Trabalho do Pedro Lisboa. O Pedro aí que, quando começou o curso comigo, acho que ele tinha 17 anos aí. E fez aí um personagem do Naruto. Acho que é o segundo Hokage. A única crítica foi que eu falei para ele que o cabelo não é o cabelo do segundo Hokage. Eu acho que ele poderia ter feito o cabelo mais volumoso, né? Principalmente nas laterais aqui. Então o cabelo não ficou legal não, Pedro. Poderia ter melhorado bastante. A questão da pose é bem icônica dos personagens de Naruto. Eu acho que o pessoal até criticou um pouco a pose, mas eu acho que talvez se ele quisesse mudar, só se ele deixasse ele correndo, fazendo um golpe ou algo assim. Mas acho que o maior problema aqui é o cabelo, né? E talvez ele poderia alisar um pouco mais a figura. De resto, o Pedro está de parabéns aí. Pedro que com certeza vai ingressar aí nas artes. O trabalho do Ramur. Ramur também que fez aí um workshop comigo e já saiu aí modelando também. E queria aprender cada vez mais. Fez o Sagat. Sagat, o que ficou muito legal nele foi a questão da pose, lutador de Muay Thai aí, não é? O Ramur, para quem não sabe, ele luta, ele faz capoeira, então ele quis fazer algum personagem que tivesse a ver com esse universo. E aí escolheu o Sagat, até por afinidade aí também com o personagem do Street Fighter. Gostei bastante do detalhe que ele fez da cicatriz, né? Muita gente às vezes esquece de uma coisinha ou outra que é fundamental no personagem. E isso é bacana você não esquecer, pessoal. Mas é isso que é legal, é você colocar um pouco do seu universo, da sua realidade, do que você gosta nos personagens que você faz. Eu falei pra ela, tem que ser um personagem. Então ele pensou, putz, vou fazer um personagem de luta, que eu gosto, uma vez que eu também luto. Essa foi o raciocínio dele, ficou muito bacana, Ramur. Ah, temos o Rogério com o seu Darkseid, né? O Darkseid, que é um dos meus vilões favoritos aí da DC. Gostei bastante da composição, apesar de simples, né? O que ele poderia ter melhorado é feito uma coisa que é um pouco clichê, já teve em outras peças, mas ele poderia ter feito alguns despojos, como por exemplo, além da máscara, além da capa do Superman, poderia ter feito a máscara do Batman, o tridente do Aquaman, apesar que isso o pessoal faz bastante, mas enfim, poderia ter feito isso e incrementado a base aí do personagem. Pelo que eu vejo de proporção, acho que as pernas poderiam ser um pouco maiores, Rogério. Acho que é isso que faltou um pouco nessa peça. De resto, ficou muito bacana, os detalhes do rosto e a escolha do personagem ficou muito boa. A armadura também, ele fez aí uns mix, né, de armaduras do Darkseid, ficou muito bem feito. Ele fez uma fusão de armaduras, e armaduras assim, trajes do Darkseid, né, que eu acho que foi muito agradável. E não remetendo 100% ao clássico, nem tanto às versões atuais. Ficou muito equilibrado. Em termos de character design, também está de parabéns. Vamos ver aqui a Silvana. Silvana que também é aluna do Master aí. Silvana que já modela há bastante tempo aqui comigo. Fez aqui esse busto do Santos Dumont. Silvana ela é muito fã do Santos Dumont. Ela até chora assim de comentar sobre o Santos Dumont. Eu acho que o pessoal aí que fez a série de TV devia chamar a Silvana para dar consultoria. Ela conhece muito sobre o Santos Dumont e queria fazer esse busto em homenagem a ele. Ficou bem simples, mas muito, muito singelo, muito bem feito. O que eu falei para ela que ficou na questão da simplicidade, está muito bom. Porém, se ela quisesse deixar ainda mais realista, ela poderia trabalhar algumas texturas na pintura, no terno e no rosto dele. Mas assim, até a questão do retrato ficou muito bacana. Talvez porque, por conta das fotos do Santos Dumont, ele sempre são fotos muito antigas, às vezes uma coisa ou outra é meio difícil de fazer. Até eu falei para o detalhe do bigode, às vezes é mais para baixo, mas tem fotos que não é bem assim. Então é difícil realmente trabalhar com likeness de personalidades que existiram mesmo, né? E que tem fotos muito antigas. De qualquer forma, a Silvana está aí de parabéns, né? Temos o trabalho aqui do Thiago, né? Thiago Taveira. Thiago que achou que não conseguiria entregar, ele também trabalha bastante, ele trabalha com TI, acho que ele é consultor de SAP, algo assim.
Eu não entendo muito dessas coisas, pessoal. Mas ele também viaja pra caramba e tá sempre aí ocupado, mas conseguiu entregar aí o Dalsin, esse visual mais recente, acho que do Street Fighter 4, eu não sei ao certo. Eu parei de jogar Street Fighter há um tempo. Fez ele soltando fogo e questão que o Thiago poderia melhorar. Thiago aí que também é muito esforçado, porém poderia ter melhorado um pouco, acho que a anatomia das pernas, tá um pouco magra demais a perna, mesmo sendo Dalsin. E o fogo, ficou bacana a ideia do fogo, porém ele poderia ter caprichado um pouco mais no fluxo das chamas. E é difícil fazer fogo, principalmente para quem nunca fez. E ele fez de uma forma mais sugestiva, né? Não com tanta técnica, mas de qualquer forma ficou muito boa a ideia. E o lance dele disfarçar aí o começo do arame, né? Afinal tem aí uma estrutura de arame que ele disfarçou muito bem. Então acho que é isso, não, temos mais peças ainda, tem a peça do William Trindade. O William também, eu quase indiquei a sua peça, o William ficou muito boa, principalmente aí, até por recordar um dos melhores momentos aí dos filmes dos Vingadores, Vingadores Ultimato. Eu gostei muito do LED que ele colocou no peito e na manopla, isso ficou sensacional, ele aceso ficou muito bom. Minha única crítica a essa peça foi realmente, uma coisa que eu já falei para ele, a proporção da cabeça. Até a questão do rosto lembrou bastante o ator, não está perfeito, mas lembrou muito o ator. Por ser praticamente, acho que a sua segunda ou terceira peça, William, que aí é o Arcadiano de Bronze, ficou muito legal essa peça. Então, gostei muito dessa homenagem que ele fez, né? Eu acho que só a proporção da cabeça aqui ficou muito grande, poderia ter diminuído um pouquinho e ficado sensacional. E aí acabou, é isso aí, pessoal. Foi esse o nosso desafio de 2019, né? Esse ano de 2020, com certeza teremos mais um desafio para os arcadianos que estão entrando no Master, para os arcadianos que já estão cursando nosso curso há bastante tempo. Preparem-se, façam o seu melhor esse ano. Pensem no que for mais criativo e todo ano vocês verão modelagens fantásticas como essas. E o que mais? Pessoal, eu peço também que você comente qual foi a peça que você mais gostou. De todas elas, qual foi? Comenta duas, para falar a verdade. Comenta uma do pessoal que fez modelagem em clay, né, modelagem iniciante, e o pessoal do Master. Então coloca aí as peças que vocês mais gostaram do pessoal do Desafio 2019. Beleza? Então, pessoal, um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Avante, escultores!